Agora, nós vamos ver a classificação por medidas dos ângulos. Então, até agora, nós vimos o lado externo, o lado de fora dos triângulos. E agora, nós vamos ver o lado de dentro da figura, tá? É como se fosse, antes nós olhamos o lado de fora da casa e agora nós entramos dentro, tá? Então, por que isso? Porque o ângulo ele só tem do lado de dentro. Ele só vai ser formado um ângulo aonde dois segmentos de reta e formar o vértice, um ponto em comum, vai formar o ângulo. Lembrando que os nossos ângulos, que nós já vimos também, eles têm três tipos. O ângulo agudo, que é menor de 90 graus, o ângulo reto, que sempre vai ser o de 90 graus, e o ângulo obtuso, que é maior de 90 graus, tá? Então, aqui na classificação dos ângulos, parte interna do desenho, nós temos o triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Ele sempre vai ser formado, esse triângulo retângulo, ele sempre vai ser formado por dois ângulos agudos e um ângulo reto, ou seja, dois ângulos menores de 90 graus e um ângulo reto. Ele poderia estar virado de outra forma, em pé, né? Ele poderia, essa ponta estar para cima, essa aqui embaixo. Não interessa a posição que ele está. Somente que triângulo retângulo tem dois ângulos agudos, menores de 90 graus, e um ângulo reto de 90 graus. Aí, temos também o triângulo acutângulo. É um nome um pouquinho mais complicado, mas é esse mesmo, tá? O triângulo acutângulo é onde os três ângulos são agudos, tá? Ou seja, os três ângulos, eles são menores de 90 graus. Aonde pode acontecer muito esse tipo de ângulo agudo é no triângulo equilátero, né? Aquele lá da medida dos lados, do lado de fora, que eles são os três lados iguais. Então, aqui, calculando os ângulos do lado de dentro, eles têm que ser iguais também. Então, a gente chama de triângulo acutângulo. E por último, nós temos o triângulo obtusângulo. Por que obtusângulo? Porque ele vai ter dois ângulos agudos e um ângulo obtuso. Então, dois ângulos menores de 90 graus e um maior de 90 graus. O próprio nome já está dizendo obtusângulo. Opa, aí tem um ângulo obtuso, né? Um ângulo obtuso e os outros agudos. Isso aí, eu fiz aqui no meu caderno também, de maneira reduzida, para vocês estarem verificando. Então, o triângulo retângulo, aqui ficou bem na beiradinha, tem dois ângulos agudos e um reto. Triângulo acutângulo, tem três ângulos agudos. E o triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso e dois agudos. Vocês vão ter lá na apostila de vocês, na página 32 e 33, toda essa explicação de classificação pelos lados, que é o lado de fora dos triângulos, e a classificação dos ângulos, que é a parte interna. E daí lá na apostila vocês têm página 32 e 33, onde vocês vão ver esses desenhos, vão ler e resolver a atividade dessas duas páginas.